Já está transmitindo? Olá, boa noite a todos. Vamos aproveitar esses minutos iniciais da transmissão para fazer o compartilhamento. Deixa eu colocar aqui. Esse é um texto muito importante da Revista Espírita, um texto clássico. Aqui. Kardec. Pronto, aqui o Gênison também já compartilhou. Aqui, muito bem. Deixa eu colocar aqui. Privacidade. Pronto, já estamos ao vivo. Deixa eu entrar aqui na outra página aqui do CEAL para tentar ver se eu consigo acompanhar um pouco as perguntas e os comentários. Como vocês estão vendo, hoje nós temos pela segunda vez, né, seguido, consecutivo, o Gênison está aqui comentando, porque mês passado ele não veio, aí agora ele está aqui comentando novamente. Então aqui, pronto. Aqui eu acho que eu já estou conseguindo visualizar quem está acompanhando, né? Maílson, oi Maílson, saudade de você, você sumiu, né Maílson? Luísa, o pessoal que está aqui conosco. Então vamos fazer a nossa prece. Acho que está retomando a Aline, né Aline? Agora fazia um tempinho que não vinha nas quartas-feiras, né? Nós estamos todos aqui, vamos fazer uma prece. O Joelcio já tinha vindo uma vez, mas aqui está retomando, que também está inscrito para o curso de formação. Rafael está inscrito no curso de formação. Aline, Tiane está inscrito no curso de formação. O pessoal que está aqui que vai fazer. O Roger está inscrito, né? Pessoal, está todo mundo inscrito. Vamos fazer uma prece para a gente começar esse estudo desta noite, esse estudo tão importante, que é o estudo sobre esse caso do antigo carreteiro. Vou pedir o Gênison para fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, quem quiser, obviamente, se sentir à vontade. Nesse instante, lembrarmos da existência de Deus, conscientemente, de que Ele está aqui, regendo, provendo, cuidando de tudo, com a nossa liberdade. Ficarmos felizes por termos escolhido estarmos aqui, conversando sobre os pensamentos de Kardec e como isso pode nos auxiliar no nosso dia a dia, né? E aí pedir a Deus que sempre nos guie, nos conduza para o bem. Agradecer o amparo e a persistência dos nossos guias, dos nossos anjos de guarda. Orar pelos espíritos caros que já se foram, para que eles possam estar curtindo um bom momento, tendo a oportunidade de aprender e, quem sabe, se redescobrir e se enxergar, tomar boas novas resoluções. Orar também por aqueles que nos perseguem e aqueles que nos detestam, porque também são filhos de Deus, são tão imperfeitos quanto nós e tão sujeitos aos erros, assim como nós também, mas apenas com a oração a gente pode, de repente, conseguir tocar o coração daqueles encarnados ou desencarnados que não têm a mesma simpatia por nós, assim como temos por a quem amamos. Agradecer por tudo e ter nesse momento aqui um momento de aprendizado e alegria. Que assim seja.
Então, hoje nós vamos estudar esse que é um dos textos clássicos, né? Para quem está em reuniões mediúnicas, para quem participa, para quem deseja aprender sobre mediunidade, esse é um texto clássico. Eu dividi esse texto para leitura em 4 atos, digamos assim. Na apresentação do espírito do antigo carreteiro, eu vou ler até essa parte. Depois a evocação do espírito superior. Depois, o terceiro ato, terceira parte, vai ser a evocação do antigo carreteiro, novamente, só que na Sociedade de Paris. E o quarto e último ponto vão ser as observações finais. Tudo bem? Então, como temos muitos candidatos a médiuns, pessoas participando, curso da formação mediúnica, né? Pessoas participando de reuniões mediúnicas, a gente vai focar e abordar esses detalhes, essas questões que a gente vai comparar o que Kardec fazia com a nossa prática, como hoje se faz, vamos tentar ver a questão dos preconceitos, tudo isso a gente vai ver. Não sei se a gente consegue fazer isso hoje, os 4 aspectos a gente faz hoje. Mas como nós ainda temos um estudo, porque nós vamos ficar 2 quartas sem ter encontro. Então esse é o nosso penúltimo encontro, né? Na próxima quarta é o último, porque as outras quartas vão ser dia 25 e dia 1º. Então nós não faremos o estudo e voltamos só em 2020. Isso, então é uma quarta e a primeira do ano, porque vão cair realmente nas festas, aí fica um pouco mais complicado. Mas vamos lá, começar aqui com o antigo carreteiro. Espero que vocês já tenham bastante dúvidas, ou perguntas, ou colocações. Dezembro de 1859, Revista Espírita, do mês de dezembro, né, um antigo carreteiro. O excelente médium, senhor V, é um moço que geralmente se distingue... Só um instante, gente. É um moço que geralmente se distingue pela pureza de suas relações com o mundo espírita. Contudo, depois que se mudou para os aposentos que atualmente ocupa, um espírito inferior se intromete em suas comunicações, interpondo-se até em seus trabalhos pessoais. Encontrando-se na noite de 6 de setembro de 1859, em casa do Sr. Allan Kardec, com quem devia trabalhar, foi entravado por aquele espírito que lhe fazia traçar coisas incoerentes ou impedia que escrevesse. Então, o Sr. Allan Kardec, dirigindo-se ao espírito, manteve com ele a seguinte conversa: Por que vens aqui sem ser chamado? Quero atormentá-lo. Quem és tu? Dize o teu nome. Não o direi, diz o espírito. Qual o teu objetivo intrometendo-te naquilo que não te diz respeito? Isto não te traz nenhum proveito. Não, mas eu o impeço de ter boas comunicações e sei que isto o magoa muito. Continua Kardec na pergunta 4. És um mau espírito, pois que te alegras em fazer o mal. Em nome de Deus eu te ordeno que te retire e nos deixe trabalhar tranquilamente. Pensas que mete medo com essa voz grossa? Responde o espírito, interpola o espírito, né? Interpela. Se não é de mim que tens medo, diz Kardec, tê-lo-á sem dúvida de Deus, em nome de quem te falo e que poderá fazer que te arrependas da tua maldade. Não nos zanguemos, burguês, responde o espírito. Isso. Repito que és um mau espírito, e mais uma vez te peço que não nos impeça de trabalhar. Eu sou o que sou, é a minha natureza. Tendo sido chamado um espírito superior, ao qual foi pedido que afastasse o intruso, a fim de não ser interrompido o trabalho, o mau espírito provavelmente se foi, porque durante o resto da noite não houve mais nenhuma interrupção. Então vamos, essa primeira parte aqui, deixar os comentários, vamos comentar desse início. Hoje eu vou fazer diferente, logo passar a palavra para vocês, depois eu e o Gênesis a gente pontua. Nesse primeiro diálogo, o que é que chama a atenção de vocês? Alguma coisa
chamou a atenção? Pensei que era o carreteiro se manifestando ali. Alguma coisa chama a atenção, um destaque. Pronto, tio Nil. Onde está o microfone? Pronto. A insistência dele em permanecer ali no ambiente, mesmo o Kardec citando o nome de Deus, para ele, no momento não teve nenhuma influência, não é isso? Exatamente, né? Não surtiu nenhum efeito, né? Olha, mas esse é um ponto que depois a gente vai explorar, mas você tem toda a razão. Tem mais uma observação ali. Tereza Neumann, usa aí o microfone. O que me chamou mais atenção foi como Kardec falou, a autonomia, a segurança que Kardec fala com esse espírito. Foi o que mais me chamou a atenção. Mais observações vocês queiram fazer? A questão da natureza dele, né? Que ele diz que é a natureza dele, né? Que isso faz parte dele ser mal, né? Ele acha, ele se crê já mal, né? É isso. Ana? Duas coisas bem no início. Uma que ele faz questão de colocar um excelente médium, Senhor V, e também que foi feita na casa do Senhor Allan Kardec, né? Então tem a natureza do médium aí, já o contrário da natureza do espírito, e o ambiente que foi feito Kardec. Alguém mais? Alguma pergunta, alguma coisa, um fato, alguma observação? Ok? Então pedi por gente fazer alguns comentários já iniciais dessa primeira parte para a gente começar. Boa noite a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver em casa, dependente da hora, né? Eu sempre tenho que lembrar, porque tempo de internet, né? Eu pelo menos vejo muita coisa offline, então eu vejo, depois eu vejo muito vídeo, eu gosto no carro, no trânsito, eu ligo no som e estou ali, né? O cara gravou sei lá que horas, então bom dia, boa tarde, boa noite, né? E, bom, eu vou trazer alguns detalhes a mais, porque essas comunicações, o Cícero gosta muito de conversar sobre elas, e eu acho legal porque eu me lembro, e eu gosto de comparar, com a prática que se tem, e que essa prática, normalmente, ela é feita com a referência daquilo que você já costuma fazer. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a estudar Kardec no texto, a gente às vezes se surpreende com a forma como ele conduz as conversas. Enquanto que a nossa, vamos dizer assim, nossa tradição, não nem vou dizer tradição, mas o costume, é parecido, mas costume é uma coisa que eu acho que já é mais, você molda mais, é de ter uma solenidade muito grande para esse momento da conversa com o Espírito. E temos alguns mitos, algumas crenças muito do tipo, só médium fulano de tal é quem pode receber espíritos de alta envergadura. Você pessoaliza muito na figura do médium, e por ser assim, ele por ser uma pessoa muito boa, ele jamais vai ser atacado ou ter uma comunicação, uma interferência. Kardec, a Ana ressaltou, é excelente médium, ou seja, ele já era um médium desenvolvido, experimentado, um médium espontâneo, assim, acredito eu, e que Kardec ainda faz uma observação, em que ele se distingue pela pureza de suas relações com o mundo espírita, leva a coisa a sério, não brinca. Então ele era um rapaz devotado mesmo a fazer a prática mediúnica corretamente, né, com seriedade. Só que assim, ele não foi poupado ou não se isentou de sofrer interferências de espíritos não tão elevados. Então, a primeira coisa que eu já chamo a atenção. E isso já leva a uma seguinte conclusão, que o fato de você receber comunicações de espíritos que não são de uma elevação moral grande ou de uma alta intelectualidade não quer dizer que você é um mau médium. E o inverso também vale, não é porque você é um bom médium que você também não possa estar sujeito a interferências, né? Então, não existe uma regra. Quando a gente vai lendo, especialmente a revista Espírita, Kardec vai colocando isso claro, e sempre coloca no plano da probabilidade, em grande medida,
é sempre importante manter o padrão, porque não é porque eu comecei a receber uma sucessão de comunicações interessantes e boas e profundas, e do meu guia, do guia do Cícero, do guia da casa e tudo mais, que amanhã ou depois eu não posso estar em casa numa prática e estar recebendo aquela... E quando a gente vai ouvir mais à frente, o Espírito insistia em ficar, como ele coloca, em atormentar, né? Esse é um aspecto que aí eu deixo também para o Cícero comentar se ele achar mais interessante. O segundo ponto, o fato começou a acontecer quando ele mudou. Então, já mostra uma relação entre o ambiente físico e o espírito. E aí, mais na frente no texto, a gente vai explorar mais com calma sobre isso. Que não é que isso é um... Aí é o detalhe que eu sempre faço questão de a gente colocar. Kardec, por ser um homem que tinha uma mentalidade muito metódica, ele sempre tentou explorar esses fenômenos de forma científica, que era uma coisa muito característica dele. Então, era uma característica dele colocar sempre como um evento possível e provável. Então, não é porque toda vez que eu for, vamos dizer assim, o lugar mal assombrado, não é porque ele é mal assombrado, é porque circunstancialmente vai ter um espírito ali que eventualmente se liga ao lugar. Porém, só vai haver manifestação quando algum médium se apresentar. Então, eu posso não ter os fluidos necessários e ir àquele lugar mal assombrado e não acontecer nada. Mas o Cícero, se é um médium apropriado para aquele fenômeno, pode ter fenômeno de efeito físico, por exemplo. Então, o lugar mal assombrado, ele é mal assombrado em termos. Porque quando você junta os fatores, aí aquilo se concretiza. No caso, ele tinha mediunidade, médio excelente, o espírito estava ali tenazmente fixado naquele lugar, encontrou ocasião e momento para o fenômeno acontecer, né? E um terceiro aspecto, que aí eu acho que vou deixar o Cícero explorar mais o diálogo em si, é o fato de, apesar disso tudo, o fenômeno aconteceu na casa do Kardec. Então, assim, a gente é portátil, nossa mediunidade. A mediunidade não está condicionada a ser exercida exclusivamente, eu não vou falar nem exercida, vou falar manifestada, exclusivamente no centro espírita. Não. Só pode haver reunião mediúnica no centro espírita. Eu digo isso porque já tive a experiência de, por muito tempo, fazer reuniões mediúnicas em casa, não na minha casa, na casa de amigos, no quarto do cidadão, do dono da casa. Então ele fazia no quarto, porque ligava o ar e ficava recolhido ali, não tinha o movimento da casa. E ele dormia de noite normalmente. Então assim, não é porque o espírito vai ficar ali encarniçado na casa, não vai deixar dormir, vai desorganizar o ambiente, aí eu vou abrir o evangelho. Não é assim que a coisa funciona, não é bem assim que a coisa funciona. Pode acontecer assim, como também não. Então, eu estou querendo aqui chamar a atenção para esses pontos, porque aos recém-ingressos à prática espírita, ou aqueles que têm uma vivência um pouco mais, assim, menos dedicada ao estudo da obra de Kardec, fica muito preso ao lugar comum, né? Às vezes se vê limitado a algumas crenças ou alguns parâmetros assim que são fragmentos de uma coisa muito mais ampla, né? E aí, assim, Kardec ele deixava claro, olha, você tem que se preocupar, enquanto médium, com você, sua melhora moral e a sua prática, porque a prática leva à perfeição. Então, se eu estou praticando, eu estou me conhecendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu consigo ver as nuances, os detalhes, porque muitas das comunicações de Kardec, né, Cícero, elas têm esse detalhe. Ele diz assim, olha, nesse trecho aqui, você percebe a natureza do espírito. Esse não, ele é mais grosseiro, ele é mais rude. Vai ser comentado isso mais à frente. Então, assim, isso é legal por conta desses aspectos aí o Cícero ele pode complementar também. Eu queria fazer algumas observações. Parece redundante, né? Eu queria fazer algumas observações, eu sempre estou fazendo algumas observações. Mas eu queria, antes até de começar, aquelas coisas que a gente tem sempre nas nossas preces, eu agradeço bastante ao pessoal do IPEAC, né? Da construção do IPEAC. Hoje em dia você também tem o Kardecpédia, mas eles têm a mesma matriz original do roteiro, né? Tanto o IPEAC quanto o Kardecpédia. Porque se é difícil estudar a revista espírita, porque as pessoas nem conhecem a revista espírita, estudá-la da maneira correta é muito mais difícil ainda. Por quê? Esse texto ele só pode ser estudado na sua profundidade
se a gente for, quem teve em casa, a curiosidade de olhar os textos relacionados. Por quê? O Kardecpédia, o IPEAC, né, os dois, eles usam essa estrutura. Aqui, ó. No final, você tem essa partezinha aqui do texto, né, que são chamados textos relacionados. Lá embaixo ficam os textos relacionados. Tudo que tem a ver com esse texto. Por que é importante? Porque você vai ver que o Kardec corrigiu algumas respostas obtidas nessa comunicação. Ele vai fazer observações, ele vai perguntar a outros espíritos, por outros médiuns. Então, ele vai fazer essas correções. Se nós não tivéssemos essa possibilidade de comparar, a gente ia dar tudo que aparece nesse texto já como verdade definitiva. E não é esse o papel da Revista Espírita. Por isso que eu sempre digo, quando você lê a Revista Espírita, você tem que olhar naquelas chamadas grandes obras, que seria as 5 grandes, que são o corpo teórico denso, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, para ver o que foi que o Kardec, se ele mantém o que ele disse lá, se ele altera, se ele faz observações. Quando o assunto não foi tratado nesses 5 grandes livros da teoria, né, o corpo teórico, a gente fica com o que ele deixou na Revista Espírita. Mas sempre tem que estar olhando, porque às vezes ele faz alterações. E ele vai fazer alterações com esse texto, principalmente no entendimento das colocações do espírito dito superior. Eu não sei se todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha desse espírito superior, mas depois a gente vai ver que nesse caso aí, o Kardec não deve estar usando o espírito superior na categoria lá da escala. Ele deve estar usando assim, como superior, no sentido de que é um espírito melhor do que o espírito do antigo carreteiro. Porque algumas respostas que ele dá, eu não vou querer me adiantar, porque a gente vai já debater algumas das respostas que ele vai dar. O Kardec muda, o São Luís muda no Livro dos Médiuns. O São Luís muda. O São Luís vai dizer que normalmente os espíritos não se ligam com... Ele chega até a dizer assim, não de forma absoluta, né? Por isso que eu não dei uma resposta absoluta. É raro o espírito que se liga a lugares. Eles se ligam a pessoas. Lugares seria uma exceção, é um espírito misantropo, mas isso depois a gente vai discutir quando chegar nessa segunda parte. Eu só estou querendo mostrar a vocês que com o IPEAC e o Kardecpédia é muito bom da gente estudar, porque a gente lê o texto, olha lá embaixo para saber se teve alguma modificação, tá bom? Então queria realmente registrar, porque IPEAC e Kardecpédia são coisas assim fundamentais para a gente ter. É muito legal, o pessoal está trabalhando, está sempre corrigindo, e cada um, eu sempre digo, tem a sua vantagem. A busca do Kardecpédia é melhor, o IPEAC tem atualizações constantes, né? Está sempre o pessoal arrumando a tradução, colocando uma coisa ali, lendo o original e mudando, adequando, né? Então, aqui a gente vai ver, né, como o Kardec faz uma descrição do senhor V, né, que já vocês falaram, né, todo mundo já observou a natureza dele. Ele se distingue pela pureza de suas relações com o mundo espírita. Aí acontece que depois que se mudou para os aposentos que atualmente ocupam, um espírito inferior se intromete em suas comunicações, interpondo-se até em seus trabalhos pessoais. Então a gente já vai ver que não era só uma questão das próprias comunicações, estava até no dia a dia. Que eu sempre digo, o nosso problema não são espíritos nas comunicações. O problema não é espírito porque está lá na reunião, porque eu dei uma mal comunicação, um espírito veio. O problema é quando a gente traz para o dia a dia. Essa aqui é a grande situação, né? E aí, aqui foi o que o Gênesis falou no outro parágrafo. Encontrava-se ele na casa
de Allan Kardec. O que Allan Kardec fazia? Ele encontrava um médium que era legal, que tinha uma ostensividade e estava disposto a trabalhar. Ele dizia, pois vem aqui para uma reunião particular para a gente evocar os espíritos através de você. Então iam para a casa dele, ou ele ia na casa do médium, porque ele ia também no médium, e fazia lá. Agora, nesse caso aqui, é muito bom a gente colocar que está na casa de Kardec. Kardec tem como anjo da guarda, como seu guia, o espírito de verdade. E ainda assim, um espírito mau se intrometeu. Então, veja que não é esse mito que a gente tem de que tem proteção, que a gente pode ficar bem despreocupado que os espíritos estão resolvendo tudo, que os espíritos protegem o ambiente. Não. Aqui, o espírito estava ligado ao médium. Ele estava vinculado ao médium. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, tem uma passagem no livro dos médiuns, não sei se a Ana vai conseguir achar, eu acho que é nas fascinações, naquela parte da fascinação lá, que o Kardec lamenta os elogios que ele fez a médiuns. Lá na fascinação, eu acho que é no meio do combater a fascinação, alguma coisa, ele diz que lamenta os elogios que ele fez a médiuns. Por quê? Porque ele diz assim, muitos ele viu começar com uma faculdade muito bonita e se perderam. Eu não sei, posso estar sendo precipitado, mas eu creio que esse senhor V aqui é um dos que o Kardec deve lamentar os elogios que ele fez a esse moço. Por quê? Porque ele dá indícios, pelo que o Espírito diz, que ele também tinha alguns problemas. Porque o Espírito diz para ele assim, não, mas eu impeço de ter boas comunicações, e sei que isto o magoa muito. Então ele ainda tinha os resquícios da vaidade. Ele ainda queria dar boas comunicações, ele queria ser um instrumento bom. E é tanto que a gente não vai ter nota se ele vai conseguir superar isso. Mas por que eu faço essa dedução? Porque essa sigla do Senhor V não aparece mais durante a obra. Ele não é mais citado, nem em sigla, para você dizer assim, mas pode ser aquele V que apareceu lá, aquele outro. Não, ele some. Então não dá para a gente supor nem deduzir que ele conseguiu vencer essa dificuldade, se manteve na sociedade de Paris, pelos estudos que se tem, dos médiuns que se mantiveram, ele não consta. Então o fato dele se magoar, porque o Espírito já sabia. Lembramos que o Espírito só joga com aquilo que a gente carrega. Então eu começo a receber más comunicações. E o Kardec dizendo, não é uma comunicação boa, uma comunicação ruim, é apócrifa, é uma comunicação ruim, você está sofrendo uma obsessão. Para você continuar perseverando e não desistir, você tem que ter uma força moral muito grande. Porque o caminho é a gente abandonar. Por isso que quando tem exame de comunicações, análise de comunicações, a rotatividade de médium é muito grande. Porque eu já estou ficando calejado nessa história. É assim, médium dá a comunicação. Aí você diz, essa comunicação não é boa, é um espírito que tomou o lugar, ele estava te enganando. Esse médium passa 1-2 meses sem mais dar comunicação. Já fica... se trava, quando não fica com raiva, chateado, né? Mas não vou mais, porque vai vir outro espírito daquele, então eu não vou deixar mais nenhum. Então ele bloqueia. Isso é muito comum, ele não quer mais deixar nem a passividade, né? Deixar o espírito se comunicar. Então, o que era que estava acontecendo? Vamos tentar descrever aqui a situação. Naquele dia ele foi lá para trabalhar, e o que é que acontecia?
O espírito estava escrevendo coisas incoerentes e impedia o espírito de escrever. Isso aqui é um sinal de obsessão simples, podendo ir para uma subjugação. Indícios. Obsessão simples, porque estava se intrometendo, talvez até porque estivesse movimentando o braço dele, fazendo questões assim interrompendo, aí você poderia pensar que é uma subjugação. Mas é muito importante qual é a primeira pergunta que o Kardec faz. Olha, isso é que é o diferencial. Primeira coisa que o Kardec fez aí. Por que vens aqui sem ser chamado? Ele não está perguntando, meu irmão, se acalme. Ele não vai por esse caminho. Ele está fazendo um trabalho sério. Estou com um médium para evocar os espíritos, porque eu tenho um trabalho, eu tenho um objetivo a alcançar. Um outro espírito vem, primeira coisa que ele pergunta é, por que vens aqui sem ser chamado? Então a gente precisa parar de tratar espírito como coitadinho. Senão você não estabelece nem o diálogo, né? A observação é por que vem sem ser chamado? Isso que o Cícero está falando é muito importante, porque uma coisa que a gente tem que ter clara, você vê que Kardec trata o espírito como se fosse uma pessoa. Então, assim, a gente fica muito solene na hora de uma mediúnica, por exemplo, ou quando vai se dirigir ao espírito. Não, Kardec diz, por que vem cá? Imagina assim, porque a gente leu aqui, mas... veja que o espírito debocha, faz troço. Ele diz assim... Pensa que me mete medo com essa voz grossa? Isso é muito atrevimento. Você está falando aqui com a pessoa, rapaz, por que você está fazendo isso? Você pensa que me mete medo? E a outra não nos zanguemos, burguês, debochando, com um tom debochado. Então, o espírito, nós somos os espíritos, só que a diferença é que eles não têm um corpo físico. Então, o tratamento que se dá, diz, rapaz, você está com problemas? Ou a pessoa está com deboche, rapaz, você não quer participar? Por favor, se retire. Retire-se. Saia, dê lugar que dê espaço. Você não está sendo grosso, não está sendo... Está sendo firme e duro. Como você, às vezes, repreende uma pessoa que está falando besteira, o espírito também tem que ser tratado como uma pessoa normal. Você não precisa se exaltar de raiva e de ódio, porque o espírito, às vezes, chega achando graça. Nem vai funcionar. Aí diz, pois é, né? Que pena. E aí, o que a gente faz agora? Se aí continuar perdendo seu tempo e o meu... Pois, por favor, você daqui não é bem-vindo não, pode ir embora. Exatamente. Saia, retire-se. A porta da rua é a serventia da casa. Vamos para o próximo. Aí porque, né, assim, é meio engraçado assim, mas se você for ver, fica, mas o irmão não está precisando de amparo, ele não quer amparo. Ele não está precisando, ele não está pedindo. Nos espíritos, como não tem as coisas do mundo material, do mundo físico, ele não tem esse cerimonial de dizer assim, eu não vou pedir querendo, vou fazer joguinho. Não, eu quero oração, quero prece. Ele não está pedindo, então você não tem que estar oferecendo ajuda a quem não está pedindo. Exatamente. Não é verdade? Com certeza. Na 2 ele vai continuar, ele já disse que era atormentá-la, o Kardec pergunta, mas quem tu és? Dize o teu nome. Primeira coisa, você pergunta ao Espírito, pelo amor de Deus, você acabou de entrar aqui, rapaz, você está me atrapalhando, não diz nenhum nome. Veja, ele diz, não o direi. É um direito dele de não dizer. Desconfie, não insiste, porque ele está dizendo, não direi. É um direito dele não querer dizer. Agora, desconfie quando ele fica assim, eu tenho um nome, não sei onde eu estou, não sei se eu tenho... Gente, todo mundo tem um nome, todo mundo sabe o seu nome. Aí alguém pode dizer assim, mas e um espírito que tenha, quando encarnado, tinha um grande grau de demência, alguma... nem Alzheimer, né? Eu estou pensando assim, uma pessoa que nunca teve demência, não é uma palavra boa, né? Digamos assim, graves problemas cognitivos de aprendizagem, talvez a pessoa nunca aprendeu o nome, mas quando ela dormia, ela se emancipava, ela sabia. A gente tem sempre que lembrar disso, nunca olhar para a pessoa, porque às vezes a gente pensa que porque o espírito o Kardec vai usar, ele usa
qual é o nome que ele usa, meu Deus do céu? Idiota. Né? O chamado de idiotismo, que não tinha um nível de aprendizado muito pequeno. Então, quando desencarna, a pessoa pensa que o espírito continua com as limitações. Não, a limitação é no corpo, a prova é no corpo. Quando sai, ele não tem essa limitação. Então, o espírito que fica querendo dizer, não sei se eu tenho um nome, eu tenho um nome, isso é desdenho, isso é brincadeira. Ele pode não querer dizer, isso aí o Kardec não reclamou, porque é um direito meu de dizer ou não. Agora, se ele tivesse dito, não, eu não tenho nome, aí eu não lembro do meu nome, aí isso já não existe. É porque o espírito não está querendo ajudar. Aí ele está falando assim, né? Aí o Kardec diz, pergunta o objetivo, qual é o teu objetivo intrometendo-te naquilo que não te diz respeito? Isso não traz nenhum proveito. Veja que o Kardec não está alisando, né, a situação do espírito. Ele está, olha, qual é o teu objetivo aqui? Você não ganha nada. Aí o espírito diz, não, mas o impeço de ter boas comunicações e sei que isto magoa muito. Então ele tem um objetivo, que é a questão das comunicações, impedi-lo de ter comunicações, obter as comunicações, porque isso magoava. Você deduz, fazendo o pensamento contrário, que quando recebia as boas comunicações, ele ficava muito alegre. Não recebê-lo o magoava, não permitir o magoava. Então você vai começando a fazer alguma... Porque como é um indício de obsessão, o espírito só pode se obsediar se ele encontrar alguma brecha para poder ter acesso. Se ele não tivesse acesso nenhum, ele não conseguiria ter. Então aqui a gente já vê o indício do que pode ser aquilo que dá acesso ao antigo carreteiro se aproximar do jovem. Márcia. Isso, Márcia. Ele teve acesso a esse médium, não foi então pela localização, pelo lugar que ele morava, onde ele já tinha desencarnado, já em outra encarnação, né? Tinha desencarnado naquelas mediações. Então não foi por isso que ele buscou esse médium, não. Ele tinha uma ligação pessoal. O fato de estar no local onde ele estava pode ser um elemento, mas o fato dele se vincular é o fato deles ter essa brecha que ele abre, esse espaço na sua alma. Porque se o médium estivesse lá tranquilo, ele não teria esse acesso a ele. Então não é só pelo fato dele estar lá que eu estou tratando como uma obsessão simples. Eu estou tratando como uma obsessão simples. Por quê? Porque o Kardec diz que há algum tempo, então não foi naquele dia. Lá no começo ele está dizendo, né? Contudo, depois que se mudou para os aposentos que atualmente ocupam, um espírito inferior se intromete. Então já tem algum tempo. Em outro trecho, ele fala mais claramente que já está há algum tempo que ele está percebendo esse espírito. Então nós não podemos dizer que foi só porque ele estava lá, chegou e pegou um espírito sem ter nada. É porque você pode não ter uma vinculação, mas tem que ter lei da... não é sintonia, como é que a gente... mas tem um nome lá do... Simpatia. Eles tinham que ter alguma coisa que o unisse, porque se ele fosse imune, se ele não tivesse nada, como é que o espírito poderia ter perturbado a vida dele? Então, poderia ser uma prova. Sim, esse é um fato, uma prova para o médium. Mas o problema é o magoá-lo. O magoá é que a gente tem que pegar esses indícios, porque não tem como fazer análise completa. Quando ele dizer, eu sei que isso o magoa. Se é mágoa, ele sente... Ele não está naquela questão ou de orar pelo espírito ou tentar por um outro caminho. A mágoa, sim. Nessa a gente tem que tentar se esforçar para combater aquilo que nós carregamos para não dar acesso aos maus espíritos. Mas você ficar magoado porque não recebeu as comunicações não é um bom indício. É mágoa, a palavra é mágoa. Nós não podemos ficar satisfeitos, né, de sermos
Está sendo ali sempre dado comunicação dos maus espíritos, e aí tem que se esforçar para ganhar a simpatia dos bons espíritos. Mas mágoa não pode ser um sentimento. Alguma colocação, Ana? É que acabou de me chamar a atenção exatamente quando tu disse aí, repetiu, mas o impeço de ter boas comunicações. Isso aí que estomava bastante. É porque algumas vezes a gente já discutiu essa questão da fala, quando o Espírito diz, boas comunicações, às vezes a gente acha que é uma colorido do médico, porque o médico sabe. Mas aí aqui a gente pode ver que pela própria natureza do Espírito, o Espírito sendo, como ele vai ser descrito depois, mesmo assim, dá a entender que ele entende do processo inteiro, senão ele não teria usado exatamente essa expressão, né? Aí agora, aquilo que a gente nem usa mais, nem usa, assim, quem já teve vivência aqui em reunião mediúnica pode até me corrigir, mas essa fala do Kardec, assim, é absolutamente fora do lugar comum das reuniões mediúnicas. Ele diz, né, eu impeço ter boas comunicações, diz o objetivo deles, e diz por quê? Porque isso magoa. Aí o Kardec diz, és um mau espírito. Ele já caracteriza o espírito. És um mau espírito, pois que te alegras em fazer o mal. Ele não ficou dizendo assim, tu és um filho de Deus, né? Assim, você nasceu para ser feliz, não sei o quê. És um mau espírito. E diz por que ele é um mau espírito. Porque ele se alegra em fazer o mal. Pessoas que recebem, na hora de conversar com o espírito, não com esse negócio, você é filho de Deus, sei o quê. Aconteceu. Agora tem que falar. Mas és um mau espírito, tu, Teresa Neuma, que não deixa o pessoal de casa ouvir tua experiência. É que quando a gente trabalha na reunião mediúnica, né, de desobsessão, e a gente observa, na hora das comunicações, chega um espírito assim, para perturbar mesmo, para desorganizar tudo, as pessoas, não todo mundo, mas tem pessoas que vão, você é filho de Deus, aí olha, vou ser sincera com vocês, tem hora que a minha vontade é de dizer assim, pare, ele quer só atrapalhar, manda ele embora. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso, sabia? Mas na hora da avaliação eu falo, mas agora estou mudando, mas nós chegamos agora, tem outra pessoa que chegou agora que ele conversa demais. Um espírito, né? Não sou eu não, né? Não, tá bom, tá? Teresa Neuma, isso é gravado, eu queria te dizer, tá? Não, mas não, eu sei, mas não, mas essa é a reflexão, tem razão. Mas eu só estou querendo mostrar que, como Kardec, isso é moralização do espírito, é dizer o que ele é. És um mau espírito, por quê? Porque tu te alegras em fazer o mal. Kardec quer que ele acorde. Mas se você não diz para o espírito o que ele é, do grupo? Não, isso aí vocês têm que discutir entre o próprio grupo, tá? Isso, vocês discutem. Um detalhe aqui, mas assim, a gente tem que lembrar que mas ele tinha autoridade moral para falar. Porque assim, possivelmente se fosse eu falar, ele vai dizer assim, mas quem é você para falar isso para mim? Então assim, Kardec, tem outros trechos que ele diz, olha, orar por mim aqui, mas eu sei que você está orando, agora os outros aí que você está acompanhando não oram por ninguém não, então... Para poder a gente falar, a gente tem que ter autoridade moral, né? É porque, na verdade, ele não está querendo colocar o espírito para correr porque ele quer ficar deitado, dormindo. Ele está dizendo isso porque eu quero trabalhar, eu tenho, né? Então, ele tem essa autoridade, porque, nós temos um trabalho para fazer. Nós temos aqui, nos reunimos para fazer um trabalho em nome de Deus, para ajudar as pessoas construindo uma teoria ou ajudando outro espírito. Vem você me atrapalhar e eu vou aceitar. Não é porque ele está, não, vai-te embora daqui porque eu quero ficar deitado, eu quero assistir minha novela. Não é esse o objetivo, é daí de onde vem a autoridade que ele tem. Mas vocês vão já ver que mesmo essa autoridade tem o limite da vontade do espírito, que aqui a gente vai aprender tudo isso, né, nesse texto. Aí o Kardec vai logo dizer
em nome de Deus eu te ordeno que te retires e nos deixes trabalhar tranquilamente. Ó, ele disse, primeiro ele disse quem é o que é que o Espírito é, para ele acordar, para ele sair de lá. Não vai sair de lá iludido, ó, você é mau, você gosta de estar se comprazendo no mal. E depois retoma dizendo, em nome de Deus, sempre tem que ser, ó, deixa a gente trabalhar. Aí o Espírito continua com a sua debochando. Pensa que me mete medos com essa voz grossa? Então veja, o Espírito é irônico, debocha, ele não tem muita, digamos assim, não é o que a gente chamaria nunca de espírito sofredor. Aí o Kardec diz, sei que não é de mim que tens medos, tê-los-á sem dúvida de Deus, em nome de quem te falo, e que poderá fazer que te arrependas da tua maldade. Então ele coloca, ainda, de novo ele enfatiza que ele é mau, mas ele pede que ele, deseja que ele se arrependa da maldade. Muitas vezes esses espíritos maus se comunicam, vão embora e a gente não pede para eles se arrependerem. E é fundamental para o espírito se arrepender. Se arrependa. Hã? Não, isso aí é um equívoco total. Várias pessoas dizem, a forma de amenizar, um eufemismo, literalmente bobo, né? Tá colocando que o pessoal que não está em casa não acompanhou, que a Branquinha falou que já ouviu que não existe espíritos maus, existe espíritos não que não, talvez no sentido de não compreendeu, acho que até é um neologismo, né, descompreendido, né, no sentido que não compreendeu. Mas quando você vai falar para a pessoa, para o espírito, porque Jesus disse que o teu sim seja sim, que o não seja não, tem que ficar muito claro. Olhe, esse é um espírito mau, ele se compraz, ele fica feliz em fazer o mal. Você chamar o mal de mal, você não está fazendo nada errado, está dando nome aos bois. Exatamente. E Santo Agostinho diz até que seria um equívoco fingir que o mal não existe. Porque a gente não ia nem ter como se proteger, não ia ter nem o que combater, porque o mal não existe. Existe o mal. Então ele não existe em si. Ele não existe em si. É sempre nós agimos mal. Ele sozinho não existe, mas espíritos maus existem. O mal não, mas o espírito mal existe. Então ele pede que ele se arrependa e ele continua dizendo: não nos zanguemos, burguês, com desdenho, né? Aí o Kardec diz assim, ó, repito, veja, o Kardec não volta nesse ponto, repito, que és mau, e mais uma vez peço que não nos impeça de trabalhar. E o Espírito devolve, eu sou o que sou, é a minha natureza. Aí aqui o Kardec já vai deixar claro, vê até aqui que ele não admite que é mau, ele diz que é a natureza dele que é aquela, né? Mas aí aqui o Kardec vai deixar, aqui esse parágrafo é a regra para todos nós, médiuns que estão dando comunicações de maus espíritos, mas que foi intrometido, não é quando, no último caso, quando é chamado, é quando aqui tem um descontrole. A regra é essa: tendo sido chamado um espírito superior, então você pega o médium e diz: fulano, chama teu anjo da guarda, busca o teu anjo da guarda, afasta esse espírito de ti e chama um bom espírito. Essa é a regra. Para afastar o mau espírito, você chama um espírito bom. Por isso que na formação mediúnica, o primeiro passo do médium é aprender a conhecer seu anjo da guarda, ter contato com seu anjo da guarda, para num momento desse, ele chamar o anjo da guarda, porque aí o anjo da guarda, sempre que um espírito bom se aproxima, um espírito mau vai embora. Então o caminho é, chama o anjo da guarda. O Kardec diz: tendo sido chamado um espírito superior, ao qual foi pedido que afastasse o intruso, a fim de não ser interrompido o trabalho. Porque senão vai cair naquela questão que o Gênesis disse. O espírito vai dizer assim: mas você não é melhor do que eu, você não sei o quê. Mas se for um espírito superior, ele pode fazer isso, né? Aí ele diz assim: o mau espírito provavelmente se foi, o Kardec sendo bem assim cauteloso com as palavras, provavelmente se foi. Por quê? Porque durante o resto da noite não houve mais nenhuma interrupção. Então o trabalho
continuou. Aí ele diz, provavelmente ele usou que critério? Isso. O trabalho fluiu, não teve mais interrupção, é porque o espírito afastou o mau espírito. Então aqui nós temos a regra de conduta. Quando o médium está passando mal, está sentindo um mau espírito por perto, o que é que a gente diz? Chama o teu anjo. Sim, está controlado, mas o médium está no controle da situação. Se o médium estiver no controle da situação, não tem nenhum problema. Ele não pode perder o controle, ele não pode deixar que o mau espírito o domine, mas é porque vai um turbilhão, a pessoa vai ficando com medo, aí o medo aumenta, aí você não consegue chamar seu anjo da guarda, perde a confiança, aí vira uma situação assim, bem difícil. Perguntas sobre essa parte? Colocações, dúvidas? Nenhuma observação queiram fazer? O pessoal de casa aqui, tem muita gente assistindo, mas eu não estou vendo pergunta. Vê alguma pergunta, Ana? Aí você viu? Você localiza, se você fazer um comentário adicional aqui. Isso que o Moreira falou é uma coisa interessante também, que o afastamento, né? Normalmente, e é interessante a gente estudar Kardec, porque às vezes a gente se impressiona com a literatura, com romances, e romance permite que você crie. Né? Kardec não, ele buscava investigar os fatos. Então, o afastamento aqui que a gente fala, ele é um afastamento do processo, vamos dizer assim. Olha, não provavelmente se foi, porque provavelmente, e constrangido pela presença de um espírito superior, ele não encontrou mais espaço para tentar interferir, e o médium estabeleceu a sua simpatia, a sua relação fluídica com o guia, e assim prosseguiu. Mais uma vez, comparando aquela história que a gente tem do senso comum, do mito com o que Kardec mostra. Veja que é muito mais flexível, né? Tem um lado positivo, que a gente, não é tão complicado, mas também tem um lado de atenção, porque a gente precisa estar muito ativo no processo. O médium, ele é ativo no processo, ele não é apenas uma caneta que usada, azul, inclusive. Uma caneta azul, não só a caneta azul, ele não é apenas aquela canetinha, não é um instrumento lá, né, da cesta, ele é ativo no processo. Eu olhei aqui que não teve nenhuma pergunta, né? Vocês não querem fazer nenhuma colocação, que é dessa parte? Sigamos. 8h20, eu ia ler. Eu estou 8h20 aqui, eu estou vendo. Então vai dar, pelo menos a segunda parte hoje eu sai, né? Então vamos lá agora para a evocação, e após os trabalhos, vamos ver o que Kardec faz, não é na outra semana, não é no outro dia. Terminou os trabalhos, evoca o espírito superior para perguntar sobre o espírito que se comunicou. Interrogado sobre a natureza desse espírito, respondeu o superior, né? O espírito superior. Esse espírito, que é da mais baixa classe, é um antigo carreteiro, falecido perto da casa onde mora o médium. Escolheu para domicílio o próprio quarto deste, e há muito tempo é ele que o obsedia e o atormenta incessantemente. Por isso que eu falei há muito tempo. Agora que ele sabe que o médium deve, por ordem de espíritos superiores, mudar de residência, atormenta-o mais do que nunca. É ainda uma prova de que o médium não escreve o seu próprio pensamento. Vês assim que há boas coisas, mesmo nas mais desagradáveis aventuras da vida. Deus revela o seu poder por todos os meios possíveis. Kardec pergunta ao espírito: qual era em vida o caráter desse homem? Tudo o que mais se aproxima do animal. Creio que seus cavalos tinham mais inteligência e mais sentimentos do que ele. Por que meio pode o Senhor ver desembaraçar-se dele? Há dois: o meio espiritual, pedindo a Deus; o meio material, deixando a casa onde está. Kardec pergunta: então há realmente lugares assombrados por certos espíritos? Sim. Espíritos que ainda estão sob a influência da matéria ligam-se a certos locais. Os espíritos que assombram certos lugares podem torná-los fatalmente funestos ou propícios às pessoas que os habitam? Quem poderia impedi-los? Diz o espírito. Mortos exercem influência sobre espíritos,
vivos exercem-na como homens. Continua Kardec. Alguém que não fosse médium, que jamais tivesse ouvido falar de espíritos e que nem acreditasse neles, poderia sofrer tal influência e ser vítima de vexames de tais espíritos? Indubitavelmente, responde. Isto acontece mais frequente do que pensais e explica muitas coisas. Kardec continua perguntando. Há fundamentos na crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas e as casas abandonadas? Resposta: superstição. Então os espíritos assombrarão uma casa nova da rua de Rivoli, do mesmo modo que um velho pardieiro? Por certo, eles podem ser atraídos antes para um lugar do que para outro, pela disposição de espírito dos seus moradores. Então, essas aqui são as respostas do Espírito Superior para as perguntas propostas para o Kardec. Eu já tinha deixado claro para vocês que eu não acho que esse é um Espírito Superior da escala, que é o Espírito Superior da escala é quase Espírito puro, lá na escala. Superior com S maiúsculo. Isso, é superior com S maiúsculo. Eu acho que esse foi um Espírito protetor do espírito, do médium. É um espírito superior em relação ao espírito que se comunicou. É um espírito que quer bem ao médium, como está dito lá. Mas ele não tem, pelo alcance das respostas, por algumas perguntas onde ele é muito, assim, diz que o rapaz os cavalos eram melhor do que ele, por mais que ele seja bruto, um espírito superior usaria uma outra forma, uma outra metáfora, uma outra maneira de falar. Eu achei um pouco pesado, mas poderia ser assim, não, assim, porque eu já vi Erasto, por exemplo, chamar os espíritos, essas nulidade dos mundos dos espíritos, mas eu ainda acho nulidade mais leve do que chamar o outro de cavalo, né? Mas tudo bem, mas é que as perguntas, as respostas, elas entram em confronto com o que São Luís vai dizer sobre os lugares assombrados. O Kardec vai perguntar isso depois na Sociedade de Paris, e quem responde lá é São Luís. Depois em casa vocês não podem dar uma olhada nessas respostas, que ela entra em choque com algumas colocações que o Espírito está dizendo aqui. Por isso que eu percebo que talvez, que não me parece ser o Espírito superior da escala, é só superior ao Espírito comunicante. Mas aí, o que vocês viram nessas respostas? Alguma coisa incomodou? Acharam estranho também? Concordam com essa minha opinião? Discordam? O que vocês me dizem? Pode um só falar, por vez. Não precisa brigar, não. Não precisa brigar, não, para falar, tá? Pode ser. Nada a comentar? Olha só, então já nos dá o direito de falar mais meia hora. Eu achei estranho quando ele diz assim, que ele sabe por ordem dos espíritos superiores que ele tinha que mudar de residência. Essa não é um conselho muito comum que os espíritos dão, assim, olha, mude-se de residência. E depois ele confirma lá que a única maneira dele se afastar é pedindo a Deus, tem uma maneira material de afastar. Cadê? Na perguntinha, qual é a maneira? Porque meio pode o Senhor ver desembaraçar-se dele. Há dois. O meio espiritual pedindo a Deus e o meio material, deixando a casa onde está. O problema dessa resposta é que ele diz que há dois. Então eu posso escolher. Então, olha só. Eu, em vez de combater em mim aquilo que o Espírito utiliza para me atormentar, eu poderia, sendo um espírito vinculado àquilo ali, me retirar da casa. Mas, meu Deus do céu,
Já pensou se todos os espíritos resolver fazer condomínio numa casa, a gente vai morar onde? Já ninguém consegue pagar o aluguel, ainda mais o espírito lá dentro da casa. Então, como ele diz assim, há dois meios, então ele dá essa possibilidade de que você pode apenas se retirar da casa, né? E aí pronto. Sim, ele vai para outros lugares. É porque ele até deixa claro isso lá na última pergunta, que ele se liga às pessoas, mas ele abre essa brecha quando ele diz que há dois meios para o médium se afastar. Que o Kardec vai lá dizer, nos meios de combater as obsessões, que é na transformação moral que você ganha força para combater isso. Pode ser que essa transformação moral seja a primeira, por que meio? Pedindo a Deus, o meio espiritual. Vamos pensar isso. O problema é que ele deixou uma segunda possibilidade. Se ele deixa essa segunda possibilidade, pronto. Eu já posso pensar assim, então, em vez de eu pedir a Deus, eu posso ir para o outro caminho. Porque há dois meios. Então, ele deixou o que? É um ou outro. Eu posso escolher um ou outro. Então, essa resposta não me parece uma resposta de um espírito superior. Deixa eu ver o que mais aqui. Oi. Nessa que ele diz assim, os espíritos que assumem certos lugares podem tornar fatalmente funestos ou propícios às pessoas que habitam. Quer dizer, se a pessoa, quer dizer, que qualquer pessoa que vai morar no local, ele pode influenciar também dessa forma, sem que a pessoa esteja naquela ligado com as falhas, seja mais ou menos correto. Isso. Ainda tem o uso da palavra fatalmente, né? Que o Kardec está usando aí dessa maneira. Então, obrigatoriamente vai. Por isso que a palavra está colocada aí. Aí ele vai dizer quem poderia impedi-los. Aqui parece que os espíritos maus têm um poder ilimitado, né? Quem poderia impedi-los? Qualquer um de nós pode impedir. Basta que a gente faça o esforço. Basta que a gente faça o esforço. Mas é até assim, você pode não moralizar um espírito, mas você pode vencê-lo pelo cansaço. Também está no livro dos Espíritos. Você pode vencê-lo pelo cansaço. Ele quer te perturbar, mas você diz, não, eu não vou aceitar as suas sugestões. Eu não vou aceitar essa ideia que você está me dizendo, que eu sou assim, assado, que as coisas não vão dar certo. Então você luta com ele. Quer dizer que ele vai desistir? Não creio. Eu não vou brecha, eles também. Já passo a palavra para ti, já só quero contar uma experiência pessoal. Eu passei é uma palavra, é um verbo, não é adequado, né? Eu lembro que eu tive uma obsessão grave, eu fui vítima de uma obsessão grave, eu tinha 10 anos de idade, fui vítima de uma obsessão muito, muito séria. Lógico que na época ninguém sabia que era uma obsessão. Eu sei depois, analisando em retrospectiva, eu via que já era obsessão com 10 anos de idade. Aí foi quando eu consegui me equilibrar, mais ou menos, assim, eu já estava frequentando o Centro Espírita, o pessoal do Centro Espírita fez lá as reuniões mediúnicas do jeito que faz, mas fez, deu uma melhorada, voltou com 11 anos, né? Eu tinha acabado de fazer 10, voltou, mas ficou 2 semanas. Aí passou. Quando se passaram 15 anos depois, o espírito veio de novo, com a mesma natureza, com a mesma... Só pessoal. Pronto. O espírito tinha a mesma natureza, o mesmo tipo de influência, o mesmo tipo de ação. E o mesmo modus operandi. O mesmo modus operandi. Mas eu eu não associei àquela vez lá. Mas aí eu consegui parcialmente, já não era via Centro Espírita, via reuniões mediúnicas, mas
é dizer, isso aqui não está certo. Esse negócio não pode ser dessa maneira, não. Não tinha feito a ligação. Não tinha feito uma ligação com a outra. Passaram-se mais 10 anos, eu tive outra crise. Aí eu juntei todas as peças. Eu digo, olha, é o mesmo Espírito, é a mesma coisa. Ele está dizendo a mesma coisa. E hoje em dia eu conheço ele bem, com muito mais clareza. Já sei como é que ele age, como é que ele atua. E eu tenho que me vigiar para combater a ação, porque o que ele quer eu já sei, o modo como ele age eu já sei, mas estava lá nos 9 anos, foi a primeira grande crise, com 9 anos de idade, eu já estava vendo, aí eu digo assim, meu Deus do céu, agora eu tenho plena certeza de quem é o Espírito, e aí a gente precisa se fortalecer muito, porque quando o tempo vai passando, quando você é menino, vive-se como um menino, corre e joga bola. Ninguém tem alguma coisa para fazer. Quando você vai ficando mais adulto, você tem mais frustrações, mais decepções, você vai ficando com um pouco mais... As obrigações, aí surge mais embates, e nos embates surge isso aqui que surgiu no médium, mágoas. Aí ele vai ganhando mais força, vai tomando um poder muito maior. Vai tomando um poder muito maior. Então, hoje eu já tenho consciência da ação desse espírito e tento combatê-lo. E a gente precisa estar muito, sabendo todos nós, que é muito difícil você dizer que não tem inimigos no mundo dos espíritos. Já é difícil dizer que não tem inimigos encarnados, porque tem sempre alguém que tem inveja de alguém. É inacreditável. Inveja é uma coisa maravilhosa. A sua vida é uma desgraça, mas tem quem inveje. É impressionante, né? Impressionante. Mas a inveja já reina, imagina, no mundo dos espíritos, porque se a gente está encarnado, nós somos espíritos arrependidos. Antes nós estávamos lá perturbando a vida de alguém, dando trabalho, não sei o quê. Aí a gente desistiu desse caminho, fez uma prece, pediu a Deus uma chance e encarnou. Só que quando a gente encarnou, a gente já fez mal. Um monte de gente que agora não acredita na gente, tem amigos que... Para com esse negócio disso daí, cara, vamos fazer o que a gente fazia antes. Então a gente tem uns chamando para a gente viver experiências pretéritas, passadas. Tem outros que têm raiva mesmo e que não querem. Então a gente tem que ficar sempre atento, porque senão não valeria o mandamento de Jesus. Orai e vigiai para não cair em tentação. Esse mandamento só funciona se nós estivermos sendo tentados o tempo inteiro. Senão, não teria por que ele ter dado essa recomendação. Gente, eu espero que o tempo passe e você vai tendo mais forças, mas só que surge um elemento novo quando a gente tem consciência, que a gente fica com raiva porque tem consciência, que você fica com raiva porque sabe e continua fazendo, né? Que antes, quando você não sabia, era mais fácil, digamos assim. A ignorância, nesse ponto, é uma bênção, né? A ignorância desconhece. Quando pergunta isso no Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam assim, se não era melhor viver no mundo da ignorância, né? Se era melhor não conhecer. Aí os Espíritos respondem assim, querem a felicidade dos brutos? Porque, por exemplo, uma pedra não sofre depressão. Nem uma pedra é deprimida, porque fica sozinha lá no seu mundo. As pedras não. Os bichos, eles não estão chorando porque os seus filhos morrem. Ali ele tenta mexer, já se percebeu que tem uma tristeza, mas vida que segue. Vida que segue. Vamos fazer a parte dele, né? Então, vai lá, eles não tem. Porque são os brutos. A gente tem consciência, e aí tem uma dor, que é essa dor, que é assim, meu Deus do céu, eu sei o que está acontecendo, como é que eu faço isso, como é que eu deixo? Então, tem esse problema de quanto mais consciente, mais esse tipo de dor surge, mas é só tendo consciência que eu posso evitar. Antes, a gente é joguete na mão dos espíritos. A gente é joguete. Então, quando a gente tem consciência, é doloroso, mas a gente agora pode ter uma saída, né? A gente pode combater. Antes, não. Eles fazem e acontecem. Colocações? Vocês querem fazer alguma pergunta? Aqui, ó.
Deixa só o microfone chegar. Quando se fala em mudar de sintonia, no caso, eu passei por um momento agora que era para não ter raiva, ter ódio, o que gerou uma inveja, essa inveja me prejudicou profissionalmente. Então, eu fiquei pensando que eu não posso me alimentar disso. Eu aprendi, né, onde estou fazendo laboratório, que eu mudo de sintonia, que eu tenho que me desapegar do mundo terreno, porque na realidade aí, quando eu deixo de ser o profissional que eu era, eu me torno eu, Joelson. Então, aí eu me senti melhor. Por quê? Porque a partir do momento que me alimentei de um ódio criado por inveja de pessoas que me atingiram, se eu me alimentar disso, eu me desgasto. Né? Então, o que acontece? Quando, a partir do momento que eu mudei a sintonia, como eu aprendi, eu melhorei como pessoa, eu melhorei como para os outros. Porque a partir do momento que você está num ambiente onde as pessoas te dizem, se fosse eu fazia isso. Aí eu digo, eu não posso fazer isso porque eu deixo de ser eu para ser o outro. Então eu acho que quando fala de mudança de sintonia, que é um negócio interessante, porque a partir do momento que tu usa o mal que fez a você e você retorna esse mal, você deixa de ser você. É isso aí que eu estou aprendendo a cada dia com a doutrina, é isso aí. Eu acho que estou vendo melhor. É isso mesmo. Vou tentar responder a pergunta que o Melorlan fez. Você viu aí, Ana, que ele fez uma pergunta? Melorlan. Ah, meu Deus, está aqui, ó. Ele diz assim: como Kardec no artigo não faz nenhuma observação a respeito, nesse momento, em 1859, ele concordou com as respostas dadas do tal Espírito Superior? Essa pergunta, Melorlan, ela não é respondida com sim ou não, porque é uma questão de metodologia. Kardec ouve os espíritos, ele vai esperar mais respostas, mais colocações. De uma única comunicação, ele já não sai tirando a verdade estabelecida. Ele vai precisar ouvir mais, ele vai precisar perceber, digamos assim, outras nuances. Então, quando a gente fez um estudo naquela época quando a gente fez aquele curso aqui sobre diálogo, análise de comunicação, por sinal, eu acho que vou fazer outro encontro daqueles de análise de comunicação, o pessoal vive me perguntando isso. Tem o caso famoso do Charlet, que o Kardec passa 6 meses ouvindo o espírito. 6 meses. Até o espírito já acreditava que o Kardec concordava com ele. Ele foi. Depois de 6 meses, o Kardec pede a palavra, aí contra-argumenta e diz: olha, isso, aquilo, outro. O que eu deduzo aqui? Primeiro, dessa metodologia do Kardec de dizer, vamos esperar outros espíritos. Veja que ele, na próxima semana a gente vai analisar ainda, o que é que ele fez? Ele vai agora evocar esse mesmo espírito por outro médium. Uma orientação que Kardec dá é: médiuns que sofrem obsessão, as suas comunicações têm que ficar sempre em suspenso. Se o médium está obsediado, as comunicações que ele dá, a gente sempre deixa em suspenso. Por quê? Porque pode ter coisa boa, mas pode ter a interferência. Então você vai ter que separar melhor o joio do trigo, né? Então, mas para esse caso aqui, Melorlan, o que o Kardec, eu acho que o Kardec deixou, porque fez com que o médium saísse da sintonia daquele espírito. Essas respostas aqui são, pelo menos ele deixou passar, porque o Kardec sempre faz isso. Isso as pessoas estão passando por obsessão, né? Médios com obsessão que procuram o Centro Espírita André Luiz. Então, a primeira coisa que a gente faz é saber se a pessoa conhece espiritismo. Ela conhece, porque nós já leu o livro dos médiuns, o que é que ela tem? Depois que ela participa do grupo mediúnico, qual é o objetivo? O objetivo é, olha, você vai participar das reuniões e só vai dar comunicação se for do seu anjo da guarda.
Tente. Participe. Isso é uma orientação de Kardec. Quando você vê um médium obsediado, você coloca ele para ter contato com o espírito superior. Para quê? Para que ele se desvincule do fluido que ele estabeleceu com o espírito inferior, imperfeito, que o perturba. Então, médium obsediado, a gente senta com ele e diz: vamos ouvir seu anjo? Escute seu anjo. Pegue uma boa informação, nem que seja uma frase, nem que seja uma palavra, para quebrar o vínculo. Então eu percebo que o Kardec aqui também está fazendo isso com esse objetivo, de não deixar o médium sair daquela reunião vinculado ao espírito imperfeito. Mas a gente tem sempre ter esse cuidado quando estuda a revista espírita. Olha o todo, porque ele deixa a coisa lá, depois ele analisa, escuta outros espíritos, e ele deixou lá. Então essa questão das casas mal assombradas ele vai analisar depois, tá ok? Então eu acho que é mais ou menos isso. Vamos ficar por aqui, terminamos, e na próxima semana a gente continua com o Antigo Carreteiro. Aconselho que vocês leiam as observações de São Luís, ainda tem muita coisa que a gente pode decidir. Deixa eu só passar aqui por Gênesis fazer algum comentário final. Acho que você não vem semana que vem, se não vier já... Então pronto, já ia pedir para ele desejar um feliz ano novo, um feliz Natal, boa noite de tarde, não sei o quê. Bom, de forma rápida, né? A gente tem que ter em mente que tudo isso que Kardec fala, e aí pegando até essa última fala do Joelson, é assim, o desafio, e é uma coisa mais difícil, é de você ser você. É de a gente aprender a se conhecer e saber aquilo que nos faz bem e nos faz mal. Porque são essas coisas que você vê na questão da firmeza moral que a pessoa deve desenvolver para poder conseguir resistir às próprias tentações, né? Eu estou convencido de que o exercício que o Cristo veio dar para nós é do desapego, né? Porque ele, que era puro, passou por sofrimentos, é porque é sinal de que nesse mundo ninguém está isento de ser o mais justo, de não receber ingratidão, de receber dor, de receber agressão. Então, o equilíbrio vai estar em você conseguir se situar em paz dentro dessa loucura que a gente vive. Então, não esperemos que no mundo, né, não vamos encontrar justiça, nós não vamos encontrar... É um ideal, certo? É um ideal. Seria bom ser. Mas, na prática, nós veremos as pessoas fazendo mal às outras, nós veremos as pessoas fazendo mal a nós, e seremos testemunhas de nós fazermos mal aos outros também, né? Então, isso aqui é o primeiro... Aí falamos, não podemos deixar de saber que somos assim, porque se eu não souber que estou nesse ambiente, e que sou eu capaz de ser um agente do mal e ser vítima dele, eu nunca vou ter condições de me posicionar e me defender, e até de me controlar, e de saber, de fazer aquele exercício de Santo Agostinho. Todo dia olhar, rapaz, será que eu não peguei pesado hoje? Santo Agostinho ele faz um exercício já muito, muito complexo, de você lembrar o dia todo, mas tem um momento do dia que você diz, rapaz, eu fui muito rude, sei lá, com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meu pai, com meu irmão. Poxa, será que eu consigo, de repente, amanhã, segurar um pouquinho mais a onda? Um pouquinho por vez, né? E aí, a gente tendo essa consciência, essa noção de que ninguém está livre de passar por algum aprendizado, né? Alguma experiência dessa mais dura, é você passar pelas coisas, aí eu vou falar que nem o gatinho lá, né? Vê aquele momento ali, olha, o bichinho morreu, mas a vida segue e não é fácil. Você se desligar, né? Das mágoas, das dores. O Cícero estava contando um relato dele, eu estava aqui pensando sobre essa questão, né? Você sabe, veja só, há alguns anos já, um processo que já é longo, conhecido, previsível, mas ainda assim é um negócio que, se você não estiver atento, você se abate, se abala. Então, a musculatura que a gente tem que ter é essa musculatura da alma. Diz o seguinte, olha, eu sou falível, sou pequeno, mas eu tenho Deus e o meu guia e os amigos aqui na matéria para me ajudar. Então, eu vou conseguir superar, tenho condição de, na mediunidade, eu estou tendo comunicações ruins, não tem problema. Realmente é um fato, o Cícero diz, eu me enxerguei disso, quando eu vi as primeiras vezes que eu passei por experiência assim, eu parei, eu disse, não vou conseguir, mas depois em seguida, não, tem que continuar, e a coisa continuou, nunca se resolveu, mas é isso, essa é a vida que é vivida assim, né?
É assim que a coisa funciona. Com certeza. Tem uma passagem no Obras Póstumas que o Kardec fala assim, ele diz que, nas minhas memórias, ele diz assim, olha, os espíritos me contaram, me anteciparam tudo o que eu ia passar. Eles me disseram das traições que eu sofreria, das brigas que eu teria, das lutas que teria de travar, das dificuldades que eu encontraria. Ele diz que os espíritos nunca o enganaram. Eles sempre disseram tudo o que ia ocorrer, que ele ia ser traído na sua intimidade, com pessoas que conviviam na casa dele, que o nome dele ia ser colocado assim, né, da maneira mais vil, porque ele foi acusado de tudo que vocês puderem imaginar, ele foi acusado. Só não foi acusado de algumas coisas que tem no filme. Eu não vou falar, porque senão o pessoal vai querer que é spoiler, mas eu não vou dizer, né? Então tem uma coisa lá que não é verdade. Mas, então, ele diz isso, que os espíritos avisaram tudo. Só uma coisa os espíritos não disseram para ele, ele diz, das alegrias que eu ia ter. Até para quê? Para que ele não fizesse as coisas movido pela alegria que ia ter. Então, todas as nossas dificuldades, tudo que a gente passa é compensado quando a gente faz um trabalho sério, se dedica e ajuda alguém. Quando você vê que é possível auxiliar uma pessoa que antes vivia numa situação muito ruim e você, porque está aplicando magnetismo, pode curar uma pessoa, auxiliar, não você, mas Deus utilizando as suas potencialidades, que em reuniões mediúnicas com pessoas que passam dramas há tantos anos, você pode, sendo um instrumento, sendo um médium, sendo instrumento, sendo um dialogador, ajudar alguém, o esclarecimento que você faz, às vezes numa conversa, e essa alegria não tem preço. Ela é tão impactante que, como diz Adolfo no texto A Beneficência, Adolfo ele vai dizer assim, na verdade, as únicas alegrias que eu tive na vida foi quando eu ajudei alguém. Todo o resto nunca foi alegria. As únicas alegrias que eu tive. E ele diz que se nós soubéssemos a alegria que isso é, a felicidade que isso traz para a alma, como isso é importante, ele diz, a gente não pararia de ajudar as pessoas. Mas é porque a gente ainda não conhece. Se a gente conhecesse, a gente vivia em função do outro. Por quê? Porque senão não tem sentido os espíritos bons, não tem sentido Jesus, que pode ver Deus encarnar entre nós para nos ajudar, os bons espíritos. Imagina, eles Deus. Podia ficar lá de boa, assim, vou curtir minha pureza. Mas ajudar é tão bom que os espíritos se candidatam para nos ajudar, nos guiar. Os anjos nos escolhem. Tenha pena do anjo que me escolheu, pelo amor de Deus. Por dever, não pode ter sido por mérito, né? Então, é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Lembrando que na próxima semana é o nosso último encontro deste ano. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Rogamos a Allan Kardec, que coordena o nosso estudo, que continue a nos inspirar o desejo de aprender, o desejo de colocar em prática tudo aquilo que estamos estudando. Rogamos aos nossos anjos que nos envolvam e que possamos receber nesse instante um passe de bênçãos e luzes. Que Jesus, nosso modelo e guia, nos inspire a unidade, o amor. Em Teu nome, Jesus, em nome dos Espíritos que coordenam as atividades deste grupo, e em nome de Deus, damos por encerrado esta reunião, rogando ao Pai que nos abençoe hoje e todo sempre, que assim seja. Muita paz a todos, até a próxima semana.